um império silencioso que governa cada passo da nossa vida. Não é feito de muralhas, exércitos ou coroas, mas de pensamentos que moldam silenciosamente o rumo do nosso destino. Marco Aurélio, em sua sabedoria calma e direta, escreveu: "A qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida." Não é o acaso, não é a sorte, não é o capricho dos deuses que define para onde caminhamos. É a mente, é ela que colore o mundo, que interpreta os fatos, que transforma obstáculos em derrotas ou em oportunidades. Quem governa a própria vida. Quem perde esse governo se torna súdito de suas paixões, escravo de seus medos, refém de seus impulsos. A mente é o imperador invisível. Quem não a governa com disciplina é governado por ela com tirania. E esse império interno não se vê nos olhos dos outros, mas no modo como enfrentamos os acontecimentos inevitáveis da vida. Epicteto, firme como sempre, lembrava: não são as coisas que nos afetam, mas os juízos que fazemos delas. Ou seja, não é o mundo que nos fere, mas a maneira como interpretamos o que acontece. O mesmo acontecimento que destrói um homem pode fortalecer outro. A mesma perda que paralisa um pode despertar no outro a coragem de recomeçar. A mente é como o leme de um navio lançado em mar revolto. Quem perde o controle, afunda. Quem segura firme, transforma tempestades em... Os ventos sopram para todos. As ondas não escolhem quem atingem, mas o timoneiro que sabe guiar sua embarcação transforma até as maiores tormentas em aprendizado. A vida não pede que sejamos donos do mar, mas que sejamos senhores do leme. É preciso compreender, porém, que controlar a mente não é reprimir pensamentos, não é sufocar emoções, não é erguer muralhas de indiferença. Controlar a mente é educá-la, é direcioná-la, é fortalecê-la como quem treina um músculo invisível. É aprender a distinguir o que merece atenção e o que deve ser solto. É permitir que os pensamentos certos floresçam como sementes em solo fértil e deixar que as ervas daninhas sequem por falta de cuidado. Este é o convite da filosofia estoica. Perceber que o destino não é um desenho fixo e imutável, mas uma estrada moldada pela forma como conduzimos nossa mente a cada instante. O futuro não se cria em grandes gestos, mas na soma de pequenos pensamentos, repetidos, cultivados, alimentados dia após dia. Cada crença é um tijolo, cada julgamento é um alicerce, cada escolha mental é uma pedra no caminho que pavimenta o nosso próprio destino. Nos próximos passos, vamos mergulhar em 5 grandes lições sobre como o governo da mente molda a direção da vida. Veremos como os pensamentos são filtros que transformam fatos em como o piloto automático nos aprisiona. Como a atenção pode ser a arma mais poderosa contra a dispersão, como a mente treinada se torna muralha diante do caos, e como pequenos hábitos diários são capazes de moldar destinos inteiros. E ao final, ficará claro que o verdadeiro império não está nas mãos dos poderosos, mas no silêncio de cada mente que aprendeu a se governar. Grande parte das pessoas vive como se estivesse adormecida, escrava de impulsos automáticos, reagem sem pensar, repetem padrões sem consciência, deixam que a mente seja conduzida por hábitos invisíveis. Esse piloto automático é confortável, mas perigoso, porque, sem perceber, entregamos o leme do navio a forças cegas e passamos a navegar sem direção. Marco Aurélio advertia: é tolice se indignar com os erros dos homens, eles agem como foram moldados. Essa frase não descreve apenas os outros, mas também nós mesmos. Se não treinamos a mente, ela age por condicionamento, repetindo respostas herdadas, memórias antigas e crenças limitantes. Sem consciência, e sem escolha, não há liberdade. Um simples gesto pode romper o piloto automático. A pausa. O intervalo breve entre estímulo e resposta. Quando respiramos fundo por 3 segundos antes de reagir, criamos espaço. E nesse espaço, o destino pode mudar, porque a raiva que explode pode se transformar em silêncio. A ansiedade que domina pode se transformar em calma. O impulso cego pode se transformar em decisão consciente. A vida inteira pode ser alterada por esse intervalo quase invisível. É nele que deixamos de ser reféns da mente indisciplinada e começamos a nos tornar senhores de nós mesmos. O destino não é moldado em grandes revoluções, mas nesses pequenos gestos de presença. Quem desperta para esse espaço entre a ação e a reação
descobre que a liberdade não está no mundo, mas no instante em que decide governar a própria mente. Vivemos um tempo em que a mente é sequestrada a cada instante. Notificações, imagens, sons, mensagens disputam nossa atenção como predadores, disputando uma presa. O resultado é uma mente fragmentada, incapaz de se aprofundar, incapaz de permanecer. E uma mente fragmentada não constrói destinos sólidos, mas apenas vidas superficiais. Epicteto lembrava que o foco deve estar naquilo que controlamos, e não na miragem daquilo que escapa. Mas quando nossa atenção é arrastada para todos os lados, acabamos escravos do que não tem valor. Gastamos energia com distrações e esquecemos o essencial. E o destino, que poderia ser guiado pela clareza, se perde em labirintos de dispersão. A neurociência mostra que a atenção é moldável. Cada vez que nos deixamos arrastar por distrações, fortalecemos o hábito da dispersão. Cada vez que treinamos foco, reescrevemos conexões cerebrais. Isso significa que cultivar a disciplina da atenção é literalmente transformar a estrutura da mente. É escolher qual estrada o cérebro vai percorrer, e com isso, escolher também qual destino será construído. A atenção é a arma mais poderosa que temos. Quem a desperdiça, vive refém de ruídos. Quem a governa, encontra silêncio interior. E nesse silêncio, a mente ganha força para distinguir o que importa do que é apenas miragem. O destino é moldado, não pela quantidade de estímulos que recebemos, mas pela qualidade da atenção que oferecemos ao que de fato é essencial. O mundo sempre foi tempestade. Guerras, perdas, injustiças, mudanças repentinas. Não temos controle sobre as ondas que se erguem contra nós, mas podemos construir dentro de nós uma fortaleza que resiste ao caos. Marco Aurélio afirmava: se és perturbado por algo externo, não é a coisa que te perturba, mas o juízo que tens dela. A perturbação não nasce do evento, mas do significado que damos a ele. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, é prova disso. Depois de perder tudo em um naufrágio, poderia ter se afundado em desespero, mas fez o contrário. Transformou a tragédia em oportunidade. Encontrou a filosofia e, a partir dela, construiu um legado que atravessou séculos. Sua mente se tornou muralha contra o infortúnio. O mar tirou-lhe bens, mas não conseguiu roubar sua fortaleza interior. A metáfora é clara. O mundo pode ser tempestade, mas a mente treinada é muralha. Quem depende apenas das circunstâncias externas está sempre vulnerável. Quem constrói dentro de si um espaço de serenidade encontra segurança em meio ao caos. Essa muralha não é indiferença, mas discernimento. Não é frieza, mas força. O destino de cada um não é definido pela violência das ondas, mas pela solidez da muralha que sustenta a mente. E essa fortaleza se ergue pouco, cada vez que decidimos não entregar nossas emoções ao capricho do mundo externo. Muitas vezes imaginamos que o destino é definido por grandes decisões, por momentos únicos em que tudo se decide de uma só vez. Mas os estoicos sabiam que o destino é, na verdade, o resultado de hábitos silenciosos, repetidos dia após dia. Não é um gesto grandioso que define uma vida, mas os pequenos pensamentos que cultivamos ao longo do tempo. Sêneca escrevia: toda a vida é treino. Cada instante é oportunidade de fortalecer a mente. Cada escolha de pensamento é um exercício. O diário estoico de pensamentos, por exemplo, era usado para registrar reflexões, identificar padrões nocivos e substituí-los por ideias mais alinhadas à razão. É como um jardineiro que diariamente remove ervas daninhas e reforça as raízes das plantas que deseja ver crescer. A neurociência confirma essa prática. A plasticidade cerebral mostra que, em qualquer idade, podemos criar novos padrões mentais. A mente não é estática, mas maleável. O que repetimos se fortalece, o que deixamos de repetir se enfraquece. E assim, pouco, o destino é moldado não por milagres, mas pela constância silenciosa dos hábitos da mente. Treinar a mente diariamente é, portanto, escrever o próprio futuro em letras pequenas, mas firmes. É compreender que cada pensamento tem peso, que cada crença deixa marca, que cada escolha mental é um tijolo colocado no edifício do destino.
No fim, tudo retorna ao que Marco Aurélio nos lembrou. A alma é tingida pelas cores dos pensamentos. O destino não é uma força distante e misteriosa, mas a obra final pintada pelas cores que escolhemos colocar na mente todos os dias. Uma mente desgovernada é um barco à deriva, arrastado por correntes invisíveis. Uma mente treinada é um navio firme, conduzido com clareza e serenidade. Não podemos controlar os ventos, mas podemos sempre controlar o leme. E é nesse leme que o destino se revela. Cleanto de Assos comparava a vida ao cão atado à carroça. Resistir ao curso natural é sofrimento. Acompanhar com disciplina é liberdade. O mesmo vale para a mente. Quem luta contra sua própria natureza se perde em caos. Quem a treina com constância encontra paz mesmo em meio à tempestade. Quem aprende a controlar a mente não apenas suporta o destino, mas o molda. Não apenas resiste às ondas, mas as transforma em rotas. Não apenas sobrevive, mas caminha com serenidade e firmeza. Se este vídeo trouxe clareza para a sua jornada, inscreva-se no canal e deixe nos comentários uma palavra que resuma sua reflexão de hoje. Sugiro a palavra clareza, pois é o que é necessário para organizar a vida. Até o próximo vídeo.